Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, Suprema Majestade, que vem sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações e graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 20/8, volume 26, trecho 27. Magnificência da criação, o ponto preto da vontade humana. Eu estava fazendo meu giro no querer divino, e meu doce Jesus, me atraindo para fora de mim mesma, me fazia ver toda a criação no ato de sair de suas mãos criadoras. Cada coisa levava a marca da mão criadora de seu Criador. Assim que tudo era perfeito, de uma beleza encantadora. Cada coisa criada era animada de viva luz, ou como propriedade de natureza, dada a ela por Deus, ou indiretamente comunicada por quem a possuía. Tudo era luz e beleza. Mas entre tanta luz e encanto de beleza, se via um ponto preto, o qual aparecia tão feio, especialmente porque se encontrava no meio de tantas obras tão belas, majestosas e resplandecentes. Este ponto preto suscitava terror e compaixão, porque parecia que, por sua natureza, Deus não o tinha criado preto, mas belo. Era antes uma obra das mais belas criadas pelo Ser Supremo. Então, essa questão da beleza de toda a criação. E quando olha para o homem, vê aquele ponto preto, né, da vontade humana, vê a condição, né, diante de toda a criação, de tudo que Deus criou, a coisa mais linda, né, que saiu das mãos de Deus, a beleza, a magnificência, né, de toda a criação. E aí, diante de o que Deus criou, olha, né, ali para a criatura, que é uma criação de Deus também, só que vê ela um ponto preto, né, vê ela ali contaminada, né, o homem feito tão belo, né, Deus criou de uma beleza tão linda, encantadora, né, é uma obra-prima de Deus, né, Ele mesmo fala, é a obra das obras, né, o homem, e essa beleza ficou, né, desfigurada. O homem com sua vontade desfigurou, né, essa beleza tão linda, tão linda que saiu das mãos de Deus, né? Então ela estava olhando todo, né, a criação, né, de Deus, e só o homem estava ali manchada, né, desordenada, com um ponto preto, né? E aí Jesus aqui vai falar com ela, né, sobre isso, sobre o que ela estava vendo, né, que Jesus estava mostrando para ela, toda a criação.
Mas enquanto via isto, o meu sempre amado Jesus disse-me: minha filha, tudo que foi feito por nós na criação, está sempre em ato de fazer-se, como se continuamente estivéssemos em ato de fazê-lo. É nossa força criadora, sempre em ato de fazer-se, né? Então, ela tá sempre criando, né? Se renovando. A gente vê, né? A criação, né? O movimento da criação, nessa força criadora de Deus, que da multiplicação, que as coisas vão movendo de forma ordenada e harmoniosa a criação, né? E as coisas vão, essa força criadora de Deus, ela vai dando essa continuidade, como se sempre ele estivesse em ato de fazer, né? Como se ele estivesse sempre ali em ato, né? Criando, né? Essa força criadora de Deus sobre toda a criação, né? Então, um exemplo assim, né? Os animais, né? Estão sempre ali se multiplicando, a gente vê essa força criadora nos animais, nas plantas, né? Nos peixes do mar. Então, assim, toda a criação dando essa continuidade, como se ele estivesse em ato de fazer. Então, isso é a força criadora de Deus sobre toda a criação, né? Mantendo a ordem e ali, né? Esse movimento, né? Vamos dizer assim, esse movimento criador de Deus, da força criadora divina, né? Que dando essa continuidade sobre toda a criação, né? Que quando faz uma obra, não se retira jamais. Fica dentro como ato perene de vida, né? Então tá dando vida a tudo, né? É ato perene, constante. Tá dando constantemente vida a toda a criação, a sua obra, né? Mantendo, né? Tudo em ordem, tudo ali no seu devido lugar, né? Dando vida, conservando a vida de tudo, mantendo a vida de tudo, né? Aí forma sua batida contínua e sua respiração não interrompida. Então, a divina vontade dando vida a tudo, né, que não se interrompe. Por isso, enquanto foi feito uma vez, fica dentro, em ato de fazê-lo sempre, né? Que coisa linda. Mantendo tudo, conservando tudo, né? Sempre fazendo. Por isso que tudo está em ordem, né? Porque a força criadora de Deus, né? A vontade divina mantém tudo, né? Como sempre estivesse em ato de fazer. Quase como símbolo da natureza humana, que enquanto foi formada, uma vez começando a vida, com o bater do coração e com o respirar, por necessidade de viver, deve respirar e bater continuamente. De outra maneira, cessa a vida. Nossa, é mesmo. Somos inseparáveis de nossas obras e nos agradam tanto que nos deleitamos em fazê-las continuamente. Então, sem Deus, né, não existe vida. É Deus que está conservando toda essa beleza que a Luísa estava vendo. E tudo isso que a gente vê, tudo isso que nos cerca, né? É Deus mantendo a vida de tudo, né? Mantendo tudo ali em ordem, né? A força criadora de Deus, Deus dando a vida a tudo, né? Conservando tudo, né? Até a nós mesmos, né? É o homem também. Por isso se mantém majestosas, belas, frescas, como se ali, como em um primeiro momento, recebesse o princípio de vida. Veja como são belas, são as narradoras de nosso ser divino e nossa perene glória. Mas em tanta glória nossa, olha, está o ponto negro da vontade do homem, que amando com mais amor, o dotamos de livre-arbítrio, né? Então tem aquela liberdade, livre escolha ali, né? Tem a liberdade, coisa que a criação não tem. Ela não tem livre-arbítrio. E o homem foi dotado de livre-arbítrio. Olha o amor de Deus, né? Ao criar o homem, que criou ele na liberdade, né? Só nós temos essa liberdade, né? A criação não tem. Não tem esse livre-arbítrio, livre escolha, né? De escolher se quer ou não quer fazer aquilo, né? Mas ali todas as coisas estão ali
sobre a vontade de Deus, né? Ali é, vive na vontade divina, não tem essa liberdade de escolher, né? Se quer ter uma vida com Deus, se quer viver da vontade divina, se quer, não tem escolha, né? E nós, ele nos dotou de livre-arbítrio, né? De liberdade para escolher, né? Que caminho nós queremos seguir, se queremos ter uma relação com ele ou não, né? Então temos livre escolha, o qual, abusando, quis respirar e bater em seu querer humano. Abusou dessa liberdade e achou que poderia viver por si mesmo, o homem, né? Ao entender que tinha uma liberdade, que tem liberdade, o livre-arbítrio, né? Livre escolha, que tem, né? Foi dotada ali de inteligência, de vontade, né? De liberdade. Ela achou que por ela ter livre-arbítrio, ela acabou abusando, achando que esse livre-arbítrio ela poderia cuidar de si mesma, né? Mas aí, ao fazer essa escolha, né? Diante ali de sua liberdade, Deus respeitou, né? Com essa decisão, ela viu, né? Então ela viu que abusou da liberdade e viu que não pode viver sem Deus, porque é Ele que conserva. Sem Ele, as almas estão mortas. Aí eu lembrei de um filme que eu assisti ontem. Meu Deus, que filme incrível! Que filme incrível! Justamente tem uma cena que mostra isso, né? É as Crônicas de Nárnia. E o leão no filme, ele representa Jesus, o leão, sabe? E aí, nesse filme, é, tem uma feiticeira que é do gelo. E aí, ela dominava, né? Ela estava, ela queria reinar, né? Queria ser a rainha, né? Do mundo. E aí, ela congelou tudo. Ela congelou tudo. Tudo estava congelado. Então, as pessoas, ela, que parece que, se eu não me engano, eu não lembro direito, mas parece que as pessoas que não queriam servir a ela, e eu sei que ela congelava, né? Todo o país, o país Nárnia, né? O lugar lá, Nárnia, era congelado e passou mais de 100 anos, né? Ali no frio, no congelamento, que essa feiticeira, ela congelou tudo. Então, assim, o que que esse congelamento mostrava, né? As almas que estavam pelo que eu entendi na hora que eu estava assistindo, que Jesus está me mostrando, que aquelas almas aquelas pessoas, animais e as pessoas que foram congeladas, ele representa assim as almas que estão vivendo a sua vontade, porque elas estavam tudo mortas ali, sabe? A rainha ela congelou tudo, então todas as pessoas, animais que estavam congelados, estavam tudo morto ali, né? E aí Jesus, né, mostrando para mim que isso é como se fosse mesmo as almas que vivem de sua vontade, né? Elas estavam congeladas, elas estavam mortas, sem vidas ali. E aí esse leão, gente, é muito incrível esse filme, porque ele assim, ele usa de personagens, mas a intenção do homem que escreveu, né? Eu esqueci o nome dele, desse autor. É de um livro, sabe? Fizeram o filme. E, e ele, realmente, a intenção dele era falar mesmo trazer a parte da religião mesmo, né? Falar de Jesus, essas coisas. Então, é tanto que o leão representa Jesus, esse leão. É muito incrível a história. E essa rainha do gelo é como se fosse o mal, como se fosse o demônio, né? Que tá no mundo para destruir as almas, para destruir as pessoas, e as pessoas que seguem ele, que buscam o pecado, fazer a sua vontade ali, elas estão mortas, né? Que aí eram as almas que estavam congeladas, as pessoas que estavam congeladas, né? E aí o leão na história é muito lindo. Tem um menininho que eles entram porque umas crianças entram num guarda-roupa. É muito interessante esse filme. E quando assistia Jesus, nossa, conversando muito com Jesus com esse filme, muito incrível esse filme, me emocionei muito. Toda vez que eu vi o leão, meu Deus do céu, meu coração só faltava, né, sair pela boca, assim, de tanta emoção que eu sentia, sabe?
muito forte quando eu vi o leão ali, via Jesus presente ali. Eu não sei nem explicar o que eu senti assistindo esse filme. Muito incrível. Ai, e, e essas crianças entravam nesse lugar, Nárnia, pelo guarda-roupa, sabe? E uma dessas crianças foi seduzida por essa feiticeira, né? Seduzida ali por poder, né? Então a feiticeira ofereceu que ela seria rei de Nárnia, que ia reinar tudo, né? Ali seduzindo com poder, e a criança se deixou, né, ser seduzida e acabou traindo, fez tipo um pacto lá, né, com a feiticeira e até enganou os irmãos, né? A feiticeira pediu para que levasse os irmãos, que ele ia conseguir, né? Ia dar o reinado para ele, ia ser rei e tudo mais, ia governar aquele país. Ia dar esse poder a ele. E aí ele deixou, né, se levar, né, pelo querer poder, por querer reinar, ser rei. E aí ele traiu os irmãos, né? Ele traiu os irmãos e fez esse pacto. Então, nesse nessa abertura que ele deu para a feiticeira, ele é como se tivesse feito um pacto ali, então deu para a feiticeira poder sobre ele, né? Como se fosse tipo um pacto de sangue, né? Então, assim, ela tinha, é como se ele tivesse se tornado propriedade dela, né? Então, ele dominava ela, ele pertencia a ela, né? Por ele ter aceitado, né? Por ele ter feito esse tipo um pacto com ela, né? Ele traiu, então é como se ele pecou. Então o que que Jesus mostrava? Nessa atitude dele, ele cometeu um pecado, né? Um pecado mortal, e então ele pertencia a ela, né? E, e aí o leão, para salvar o rapaz, o menininho, ele deu a vida dele. É muito incrível esse filme. Meu Deus do céu. E aí ele conversou com a feiticeira em particular e tudo mais. E mais na frente do filme ele se entrega. Então só o menino, né, ficou salvo ali, né? A feiticeira desistiu, né, porque fez um acordo com o leão. E aí quando foi mais para frente um pouquinho, apareceu o leão, sabe, indo ao encontro dessa rainha do gelo. Então ele estava entregando a vida dele para salvar, né, a vida do menininho, para salvar as pessoas ali. Ele se entregou, o leão, e ele estava indo, né, lá para se entregar. Gente, mas a cena mesmo que tá vendo a paixão de Jesus, né? Ele super triste lá, assim, é super. Nossa, a cena é muito incrível. E aí ele chega, tá lá um bocado de demônios, né, de pessoas desfiguradas e assim, escarnecendo do leão, sabe? Xingando o leão, escarnecendo, ele batia nele, aí cortou a juba dele, amarrou ele, aí batia. A mesma cena da lei do que Jesus passou, sabe? Aí colocou ele na mesa, nossa, a mesa lá, né? Tipo a mesa do sacrifício, e mataram o leão. A feiticeira mesmo matou o leão. Mas a história mesmo que tá vendo, muito incrível. Eu só sei que passando tudo isso, pra não estender tanto, né? Aí o leão, né? Ele morreu, se sacrificou, se ofereceu em sacrifício para salvar, né? Para salvar o povo, né? De Nárnia, salvar principalmente o menino, né? E aí ele morreu. E é muito incrível, gente, porque a mesa que o leão tava, ele se quebra, se rompe. Mesma cena de quando Jesus morre, que o véu, né? O véu do templo se rasga, né? E não se rompe, não se rasga e parte, né? Lá. Então é a mesma cena, aquela parte, sabe? Que os véus, né? Do templo se rompe lá. E aí quebra a mesa. E aí, de uma hora para outra, quando as meninas que viram todo o sacrifício do leão, sabe? De longe. E aí chega lá e elas ficam lá com ele, tudo é de quando elas
olham assim, eles somem dali da mesa, sabe? E depois de um tempo ele aparece atrás, numa porta, como se fosse um céu, não sei, a porta do céu, sabe? Mas numa porta, né? Como se fosse a porta do túmulo, assim, né? Ele saindo, uma luz muito grande, e ele saindo, né? Ele ressuscitou, né? A mesma história, a coisa mais linda. E assim que ele ressuscita, Leão, ele vai salvar essas almas que estão congeladas, essas pessoas que estão congeladas, que estão mortas. Com o sopro, ele sopra sobre as, tipo no rosto, sobre as narinas das pessoas que estão congeladas. É a coisa mais linda, né? Aí quando tava lendo isso aqui, né? Esse trecho me fez lembrar do filme, porque ele tá falando, né? Que ele que dá a vida. E sem ele, né? Aquele ponto preto que ele fala aqui no trecho, né? São as almas que estão vivendo de sua vontade, né? E vivendo da sua própria vontade, sem a vida, né? Da divina vontade, sem a vida, né? De Deus ali para, porque é Deus que dá a vida, né? Que sopra a vida, que nos conserva. E a alma ela fica nas trevas sem a luz da divina vontade, né? Sem Deus, né? Sem essa vida com Deus, sem essa intimidade com Deus. Mesmo essa cena, por isso que eu me lembrei dessa cena do sopro, né? Que assim que ele ressuscita, ele vai dar o sopro da vida. Então ele assopra sobre todas as pessoas que estavam ali mortas, congeladas, e aí elas retornam, né? O sopro da vida e elas voltam a respirar, ela descongela e volta a respirar, né? Então é isso mesmo que a divina vontade faz em nós, né? Quando a gente vive da nossa vontade, mano, a gente está assim, né? Congelados nas trevas, né? Somos almas, as almas estão assim negras, né? Por causa do pecado, né? Por causa das ofensas, do afastamento de Deus. Sem Deus, a gente está morto. Assim como essas pessoas no filme estavam mortas, congeladas, né? E Deus, né, é o que sopra a vida. É Deus que conserva a nossa vida, né? Que nos ilumina e que nos dá vida, assim como esse leão foi lá e soprou na narina né, das pessoas lá e trouxe elas à vida novamente. Elas conseguiram respirar, né? Então a divina vontade é esse respirar que nos dá o fôlego, que é o batimento do nosso coração, né? É o ar que a gente respiramos, né? Sem esse ar que respiramos, a gente morre, né? Então, bem interessante. E aí, ele continua aqui, ó. Veja como são belas. São as narradoras de nosso ser divino e nossa perene glória. Mas, entanto, a glória nossa, olha, está o ponto negro da vontade do homem, que amando-o com mais amor, o dotamos de livre-arbítrio, o qual, abusando, quis respirar e bater em si próprio querer humano, não com o nosso, e por isso se muda continuamente até escurecer, perdendo sua beleza e frescura, e chega a perder a vida divina e sua natureza humana. Então a gente perde toda a beleza, o frescor, né? A vida, né? A gente fica escuro, né? A nossa vontade humana é trevas. Então a gente só escolhe, né? Ali o caminho errado, não sabe fazer o bem por si mesmo, né? Então continuamente até escurecer, a gente, né, acaba escurecendo por causa da nossa vontade, né? Devido aos pecados, apegos, paixões, né? Então a nossa alma ela vai escurecendo, né? A nossa vontade ali escurece tudo, né? Não tem beleza nenhuma, frescor nenhum, fruto nenhum a nossa vontade, né? O que nos dá a vida é a divina vontade, né? Por isso, quem porá em fuga a densa escuridão do querer humano? Quem lhe restituirá a frescura, a beleza de sua criação? Tá vendo? Nelson lembra do filme, na hora que o leão soprou, né, sobre as pessoas lá. É isso mesmo, ele trouxe o frescor novamente, a beleza, né, da criação, dos animais, de tudo. Ele foi soprando tudo, é a coisa mais linda. Os atos feitos em nossa divina vontade. Então, o que vai trazer beleza, né? O frescor, né? Assim como a gente foi criado, né? Aquela beleza, né? Quando fomos criados, são os atos feitos na divina vontade que vai trazer todo esse frescor, essa beleza, né? Que coisa linda, né? Então, eu acho que tá tão claro esse trecho, né? Tão claro. Sem a divina vontade, a gente está nas trevas. E o que vai trazer frescor, vida novamente, os frutos em cada ato é a divina vontade, né? A vida da divina vontade que vai, né? Trazer todo esse frescor e essa vida novamente, né? Para dentro da nossa alma.
né? São os atos feitos na divina vontade, né? Eles serão luz que farão fugir as trevas, e calor que, plasmando com seu calor, destruirão todas as manias mais que o têm afetado. Os atos feitos em meu querer serão um contra-ataque a todos os atos humanos feitos com a vontade humana. Este contra-ataque restituirá a frescura, a beleza, a ordem como foi criada a vontade humana, né? Que vai ordenar tudo, né? Que vai restituir tudo, né? A alma é os atos feitos na divina vontade. Por isso, são necessários muitos atos feitos pela criatura em nosso divino querer, para preparar o contraveneno, a beleza, a frescura, o ato oposto a tudo que de mal fez a vontade humana. E então na criação nossas obras aparecerão todas belas. O ponto preto desaparecerá e se converterá em um ponto, o mais luminoso em meio à magnificência de nossas obras criadas. E nossa divina vontade tomará o domínio de tudo e reinará como no céu, assim na terra. Por isso, se atenta a agir em meu querer divino, porque a cada ato humano se necessita o ato divino, que com o império lança por terra, purifica e embeleza o que tem feito de mal a vontade humana, né? Então tá tão claro, meu Deus do céu. Então a gente ficar atento, né? A em cada ato fazer, ficar atento ali o para quê, em cada acontecimento e circunstância que Deus apresenta, que a divina vontade apresenta para, né, a gente ali corresponder à divina vontade, né, dar essa correspondência. Porque, como ele está falando, em cada ato aqui é o que vai trazer esse frescor, essa beleza, né? Que vai, né, ali tirar, vai ali, vai restituir a alma, né? Tirar esse ponto preto, essa escuridão, né? Da vontade humana, né? E vai iluminar a alma com a vontade divina em cada ato, né? Feito na divina vontade é o que vai purificar e embelezar, né? Todo o mal que a nossa vontade humana ali, né? Tem feito, fez, né? E está fazendo. Né? Então, só a divina vontade é que vai trazer toda essa beleza e frescor, a vida, a ordem, né? A nossa vontade humana é só desordem, é só trevas e escuridão, né? E a divina vontade é que vai trazer toda essa vida, né? Que a Luísa no início do texto está falando, né? Que ela viu essa beleza, o frescor de toda a criação, né? E a divina vontade conservando tudo, né? Dando a vida a tudo. Então, assim é para nós também, né? Nós necessitamos desta vida divina. Sem Deus, né? Nós estamos, né? Mortos, sem vida, sem frutos, sem luz, né? Que aí, né? Até ele aqui complementa do trecho de ontem que a gente meditou, né? Tem tudo a ver com o trecho de ontem também, né? Amém, Fiat.